Olá, eu sou Rodrigo Menezes, professor de Direito Constitucional, e durante essa semana nós trabalhamos o tema Funções Essenciais à Justiça. Hoje, no Saber Direito Responde, temos 3 alunos que vão tirar dúvidas sobre essa disciplina. Vamos à primeira pergunta do Tiago? O Ministério Público possui poder de investigação próprio de polícia? Tiago, o Ministério Público ele tem poderes investigatórios, segundo entendimentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal. O tema ainda não está pacificado. A segunda turma do STF já tem demonstrado, nas últimas decisões, que a maioria dos ministros é favorável à investigação pelo Ministério Público. A maioria dos ministros da Corte entende que o Ministério Público pode investigar. O que se discute é quais seriam esses limites da investigação. Dizer que ele tem poderes de investigação equivalentes aos da polícia seria dar para o Ministério Público uma função que é da polícia. O que a gente pode dizer é que o Ministério Público tem sim poderes de investigar em situações específicas em que isso se faça necessário. Mas quais seriam essas situações? Por exemplo, crimes cometidos por um delegado de Polícia Federal. Seria muito complicado a própria Polícia Federal apurar esse crime. Numa situação como essa, é razoável que o Ministério Público proceda à investigação. Crimes cometidos por políticos de, por exemplo, Poder Executivo, do Poder Legislativo, de cargos extremamente elevados. Pelo fato da Polícia Federal estar subordinada ao próprio Poder Executivo, seria muito complicado, ela poderia sofrer pressões nesse processo investigatório. Então, seria razoável o Ministério Público proceder à investigação. A PEC 37, que foi rejeitada pelo Congresso Nacional e visava justamente incluir no artigo 144, parágrafo 1º, visava incluir um parágrafo no artigo 144 da Constituição, dizendo que só a Polícia Civil e Federal é que poderiam investigar, visava justamente acabar com esse poder de investigação do Ministério Público. E foi rejeitada pelo Congresso, demonstrando o interesse do próprio Constituinte de manter esse poder investigatório do MP. Vamos aguardar ainda um posicionamento final do Supremo, mas a tendência do Supremo Tribunal Federal é que admita esse poder investigatório pelo Ministério Público. Os procuradores do Estado possuem as mesmas prerrogativas dos membros do Ministério Público? Bom, procuradores do Estado são aqueles que defendem o Estado judicialmente. Eles exercem uma função semelhante ao dos membros da Advocacia Geral da União no âmbito federal. A gente não pode confundir procurador de Estado com procurador da República. Membro do Ministério Público é procurador da República, procurador de Justiça, promotor de Justiça. Então, a gente tem dentro do Ministério Público uma estrutura de procuradores e promotores, procurador também do Trabalho, procurador militar, e temos os procuradores do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, que são aqueles que defendem, atuam como advogados públicos defendendo essas instituições. As garantias são diferentes. O Ministério Público tem garantias semelhantes às dos juízes. Eles têm a garantia da vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e tem também, dentro do desempenho da sua função, uma independência funcional. O Ministério Público se pauta pela unidade, indivisibilidade e independência funcional. Em relação aos procuradores dos estados, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não pode ser conferida a eles a garantia da inamovibilidade, por exemplo. Isso foi uma decisão do Supremo, entendendo que seria inconstitucional uma norma que previsse a garantia da inamovibilidade para eles. O que a Constituição prevê para os procuradores é estabilidade, que é diferente da vitaliciedade dos membros do Ministério Público, e a Constituição não fala nada em outras garantias. Então, garantia da vitaliciedade, eles não têm. Inamovibilidade, não têm. Irredutibilidade de subsídios, também não é prevista constitucionalmente. O que o Supremo já afirmou em entendimento é que, embora não esteja previsto no texto constitucional, os procuradores de Estado podem ter foro privilegiado atribuído pela Constituição Estadual. Então, pode a Constituição do Estado dizer, por exemplo, que os procuradores do Estado serão julgados no Tribunal de Justiça. Foro privilegiado pode ser atribuído a eles, mas a garantia da inamovibilidade, a garantia da independência funcional também não pode ser conferida, porque essas seriam atribuições realmente típicas do Ministério Público. Professor, os membros do Ministério Público eles estão submetidos ao prazo de quarentena para o exercício da advocacia? A quarentena foi instituída pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e ela se aplica tanto para os membros do Poder Judiciário quanto para os membros do Ministério Público. Em relação ao Poder Judiciário, a Constituição previu no artigo 95 do texto constitucional. Lá no 95, a Constituição traz algumas vedações para os membros do Poder Judiciário, no inciso 2 especificamente, e prevê lá a quarentena. E em relação ao Ministério Público, lá no artigo 128, parágrafo 6º da Constituição Federal, a Constituição diz que eles não vão poder advogar perante o juiz ou tribunal do qual eles se afastaram dentro do prazo de 3 anos após o afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Então, se o membro do Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público Estadual, oficiava perante o Tribunal de Justiça do Estado e ele se aposenta ou ele é exonerado, ele tem que ficar 3 anos sem poder advogar perante aquele Tribunal de Justiça. Vamos à próxima pergunta do Tiago. Uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra um ato do presidente da República é julgada pelo STF? Muita gente pensa que como a ação é contra o presidente da República, Tiago, que ela vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas você tem que tomar um cuidado muito grande, porque a ação civil pública e a ação popular são 2 ações que, mesmo contra o presidente da República, mesmo que contra autoridades de mais alto escalão, vão ser julgadas sempre na primeira instância do Poder Judiciário. Então, ainda que seja uma ação civil pública contra um ato do presidente da República, quem vai julgar vai ser o juiz de primeiro grau. Por ser o presidente da República uma autoridade federal, quem vai julgar vai ser o juiz federal. O Supremo Tribunal Federal ele tem competência para julgar outras ações, mandado de segurança contra o presidente da República, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, mas a ação popular e a ação civil pública são julgadas na instância ordinária, lá no primeiro grau. Quem tem direito de defensoria pública? A defensoria pública está prevista na nossa Constituição, lá no artigo 134. Ela visa garantir não só defesa judicial, representação judicial, mas também consultoria jurídica para os necessitados. E quem são esses necessitados? Nos termos do artigo 5º, inciso 74, são aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Mas o que é comprovar insuficiência de recursos? A legislação estabeleceu que comprovar insuficiência de recursos é comprovar que você não tem condições de pagar as custas processuais e o advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Se pagar o advogado ou as custas vai gerar um prejuízo para o seu sustento ou de sua família, você tem direito à defensoria pública. Então, cuidado, tá? Cuidado. O fator é a necessidade realmente da pessoa de não ter condições de arcar com aquelas custas. O Supremo já declarou inconstitucional, por exemplo, lei estadual que garantia a todos os servidores públicos de um determinado estado o acesso à defensoria pública. Por que o Supremo considerou inconstitucional? Porque garantir irrestritamente a todos os servidores o acesso à defensoria é contrariar a previsão constitucional de que a defensoria é apenas para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O STJ vem admitindo, inclusive, para pessoas jurídicas, o acesso à defensoria pública quando a pessoa jurídica comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais e com advogado, sem prejuízo do sustento próprio da empresa, dos sócios. Se a empresa realmente está numa situação muito complicada, ela pode fazer jus também à defensoria pública. Então, tanto pessoas físicas quanto jurídicas que não tenham realmente condições. Professor, quais os limites do Ministério Público no controle da atividade policial? O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Isso está previsto no artigo 129, nas competências do Ministério Público. E o que acontece? Cada Ministério Público tem a sua legislação própria, tratando das suas atribuições e dos limites dessas atribuições. O Ministério Público da União tem a sua legislação e cada MPE também tem. E essas legislações é que vão regulamentar essas atribuições constitucionais. Então, existem vários estados que têm a lei delimitando essa atuação do Ministério Público dentro do controle da atividade policial. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem uma limitação uniforme, uma limitação igual para todo o país. O que é claro, né, o Ministério Público, dentro do controle da atividade policial, ele vai ter que se pautar pelos princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade. Todos os princípios constitucionais vão servir de limite, mas, a princípio, se não tiver uma lei regulamentando, vai ter que ser analisado caso a caso. Se o MP, se houver um entendimento de que o MP extrapolou dentro desse poder de controle, caberia, nesse caso, acesso à justiça e o judiciário que vai ter que delimitar esse poder do Ministério Público. Mas não há, nem na jurisprudência e nem na legislação geral nacional, uma limitação expressa em relação a isso. Cabe ao MP ação civil pública para impugnar cobrança de taxa de iluminação pública pelo município? Tiago, o Supremo Tribunal Federal analisou essa questão, se caberia ou não, por meio de ação civil pública, a defesa do direito das pessoas que pagam taxa de iluminação pública, que é uma taxa cobrada por muitos municípios. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário, e o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário, entendeu que isso foge o âmbito da ação civil pública. Por quê? A ação civil pública é para a defesa de direitos difusos, coletivos, mas nesse caso é um direito individual homogêneo.
e o Supremo entendeu que, nesse caso, não caberia a ação civil pública para a defesa desses direitos. O que caberia ou é uma ação individual proposta por cada uma das pessoas que entende que essa taxa de iluminação pública não é devida, ou então uma ação coletiva, essas pessoas se unindo e ingressando com uma ação em juízo. A ação civil pública, ela se presta à defesa de direitos difusos, coletivos, como meio ambiente, defesa do consumidor, várias situações. A ação civil pública já foi utilizada para essa finalidade, defesa do patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, defesa de direitos ambientais, é muito comum o Ministério Público utilizar, mas nesse caso específico da taxa de iluminação pública, o Supremo entendeu que não cabe a atuação do Ministério Público por meio da ação civil. Em relação à ação civil pública, a gente tem a previsão no texto constitucional e também no texto legal. E vale ressaltar, já que você fez a pergunta sobre a ação civil pública, que não é só o Ministério Público que tem legitimidade para propor essa ação. A ação civil pública é uma ação cuja legitimidade cabe ao MP e outros entes. É diferente da ação penal pública. A ação penal pública, conforme o artigo 129, inciso 1, é privativa do Ministério Público. Só ele pode oferecer a ação penal pública. Enquanto que a ação civil pública, a legitimidade é concorrente. O próprio artigo 129, parágrafo 1º, diz que a legitimidade do MP para propor as ações civis previstas naquele artigo não exclui a legitimidade de terceiros. E a lei confere à União, aos estados, ao DF, aos municípios, a determinadas associações, entre outras entidades, o poder de entrar com a ação civil pública. Bom, nós vamos dar uma pausa agora para um breve intervalo. Já retornamos com o Saber Direito Responde. Eu sou Rodrigo Menezes, professor de Direito Constitucional, e nós estamos no programa Saber Direito Responde, voltando do intervalo e dando continuidade às perguntas dos alunos de Direito. Agora com a Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem. Se o PGR entrar com a DI no STF, ele pode depois, como custos legis, se manifestar pela constitucionalidade da lei? Olha a questão complexa que a Jéssica colocou aqui. O Procurador-Geral da República é um dos legitimados para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, conforme diz o artigo 103 da Constituição. Esse mesmo artigo 103, em um dos seus parágrafos, diz que o Procurador-Geral da República será sempre ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF. Significa que ele tanto pode ser um legitimado ativo, tanto pode entrar com uma ADIM no STF pedindo a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual, como ele vai também, ainda que ele proponha essa ação, se manifestar como fiscal da lei, como custos legis. Aí a pergunta dela é a seguinte: ele entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Se ele entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, ele está pedindo que a lei seja declarada inconstitucional. Na hora de dar o parecer como fiscal da lei, pode o Procurador-Geral da República se manifestar em sentido contrário, ou seja, pode ele se manifestar pela constitucionalidade da lei? Isso seria razoável, cabível? Bom, pode, por duas razões. Primeira delas é que pode ser que esse Procurador-Geral da República não seja o mesmo que entrou com ação direta de inconstitucionalidade. E pela independência funcional, quando um membro do Ministério Público é substituído por outro, aquele novo pode se manifestar em sentido diverso ao que estava anteriormente. Essa é uma autonomia que cada membro do Ministério Público tem. Então, se for o caso de um Procurador-Geral da República entrar com ação direta de inconstitucionalidade e no momento da manifestação processual ser outro membro como Procurador-Geral da República, é plenamente válido que ele se manifeste em sentido contrário. Agora, a mesma pessoa pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade e depois se manifestar em sentido contrário? Pode também. Pô, mas como assim, Rodrigo? O que acontece é que, muitas vezes, o Procurador-Geral da República, ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade a pedido dos MPEs, a pedido do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, os outros ramos do Ministério Público pedem a ele, como ele é o legitimado, para entrar com ação direta de inconstitucionalidade. E aí ele acaba entrando. Só que quando ele vai se manifestar de forma totalmente independente, ele pode se manifestar pela improcedência da ação, entendendo que a lei é constitucional. Isso é plenamente cabível, embora seja uma situação um tanto quanto inusitada, mas é cabível sim. João,
Sua pergunta. Professor, quais os resultados práticos da instalação da ouvidoria do CNMP? Bom, o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado pela Emenda 45 de 2004, está lá no artigo 130-A da Constituição, e nesse mesmo artigo 130-A, a Constituição prevê que sejam criadas ouvidorias por lei federal e por leis estaduais, ou seja, ouvidorias no âmbito da União e dos estados. Para quê? Para receber reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público. A ideia é aproximar a instituição da sociedade, para que a sociedade possa ser ouvida, possa falar, possa reclamar. Então, ao mesmo tempo que você democratiza o acesso à reclamação, o acesso da sociedade a essa instituição, você também centraliza as reclamações todas no Conselho Nacional do Ministério Público, que vai conseguir apurar essas reclamações, essas reivindicações de maneira uniforme nacionalmente. Então, sem dúvida alguma, um principal papel, a principal função dessas ouvidorias é democratizar o acesso ao Ministério Público para que todas as pessoas possam apresentar reclamações, requerimentos, solicitações diante de abusos, de ilegalidades praticadas pelos seus membros, pelos seus servidores. Se você vai lá ao Ministério Público para ser atendido e a pessoa lá, o técnico, o analista que vai te atender, te atende mal, não presta o serviço que ele tem que prestar, você pode, a ouvidoria, apresentar essa reclamação. Então, sem dúvida, isso é de grande valor social, muito importante dentro do regime democrático. Próxima pergunta do Tiago. Professor Rodrigo, onde se insere o Ministério Público Eleitoral, já que ele não se encontra no artigo 128 da Constituição? Pois é, boa pergunta, Tiago. O artigo 128 da Constituição Federal estabelece que o Ministério Público compreende o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. E o Ministério Público da União abrange o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ora, e o Ministério Público Eleitoral, que você já deve ter ouvido falar? Onde que fica esse Ministério Público? Na verdade, o Ministério Público Eleitoral ele tem uma composição híbrida. Ele é composto por membros do Ministério Público Federal e membros do Ministério Público Estadual. Então, ele não integra nem o MPU, nem o MPE, mas, na verdade, é composto por membros de ambos. Como ele funciona principalmente na época próxima às eleições, aqueles membros vão acumular funções exercendo as suas atribuições no Ministério Público Eleitoral. Jéssica? Professor, o MPE pode propor reclamação diretamente no STF? A reclamação é um instrumento previsto na Constituição para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. A Constituição prevê, inclusive, lá na súmula vinculante, no artigo 103-A, que se a súmula vinculante do STF for desrespeitada, pode ser proposta a reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. E a legitimidade para propor a reclamação é de qualquer cidadão ou até mesmo do Ministério Público. A questão toda é, pode o Ministério Público do Estado ir direto ao STF entrar com uma reclamação? O entendimento passado era de que não podia. O Ministério Público do Estado, ele tinha que requerer ao MPU, através do Procurador-Geral da República, para que este, sim, entrasse com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Mas em várias decisões recentes, várias reclamações recentes, inclusive julgadas no ano de 2014, o Supremo Tribunal vem reafirmando que pode o Ministério Público Estadual ir diretamente ao STF e entrar com uma reclamação quando uma decisão do Supremo Tribunal Federal for desrespeitada. Então, por exemplo, o Ministério Público do Estado, ele atua perante o TJ e perante os juízes estaduais. Se o MPE atua perante o TJ e o TJ profere uma decisão que contraria uma súmula do STF, o MPE pode diretamente ao STF reclamar dessa decisão do TJ. E aí o STF pode cassar essa decisão, determinando que outra seja proferida. É um instrumento muito importante e para garantir maior celeridade processual também, direto ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo cassa aquela decisão. João? Professor, o princípio do promotor natural depende de lei para ser concretizado? O princípio do promotor natural, inicialmente, o Supremo Tribunal Federal entendia que não era um princípio de índole constitucional. Por quê? O artigo 5º, inciso 53, diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, consagrando ali o princípio do juiz natural. Só que dali, alguns autores queriam extrair a interpretação de que o acusador também não poderia ser de exceção, ou seja,
aquele membro do Ministério Público que recebe um processo na distribuição normal e que tem a competência para oferecer a denúncia, para oferecer a acusação, ele não poderia ser arbitrariamente substituído por outro. Não poderia discricionariamente, pelo chefe da instituição, ser substituído por outro. Só que a Constituição fala que ninguém será processado nem sentenciado. Quem processa e julga é o juiz. É o juiz que faz todo o processo, que coordena todas as fases do processo e que julga ao final. O que o Ministério Público faz é acusar. Então, o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que não dava para extrair do artigo 5º, inciso 53, a cláusula do promotor natural, que ele não seria um princípio constitucional, que, na verdade, poderia a lei instituir o princípio, mas que não era um princípio constitucional. Entretanto, decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal demonstram que o Supremo, na sua maioria, a maioria dos ministros já vem adotando esse posicionamento, de que o Supremo tem entendido que o princípio do promotor natural é sim um princípio constitucional implícito, não no princípio do juiz natural, mas sim nas cláusulas de independência funcional e inamovibilidade dos membros do Ministério Público. Como o membro do Ministério Público ele tem independência para desempenhar suas funções, se ele recebe um processo e a competência é dele para oferecer a denúncia e para atuar naquele processo, arbitrariamente tirar ele e colocar outro ali, viola a independência funcional dele e viola também a inamovibilidade, porque de alguma forma é como se ele estivesse sendo removido daquele processo em que ele está atuando. Então, decorrente dessas cláusulas, o Supremo Tribunal Federal, de 2, 3 anos para cá, vem entendendo que o princípio do promotor natural, independentemente da existência de lei, decorre do texto constitucional e, com isso, impede substituições arbitrárias, designações casuísticas de promotor para atuar num processo, só se admitindo que realmente aquele promotor, aquele procurador, aquele membro do MP competente que, pela distribuição de forma aleatória, recebeu o processo, ele é que vai poder atuar no processo até o final. Só vai poder ser substituído por outro membro nas hipóteses legais, realmente de maneira adequada, conforme a lei, não por uma questão discricionária. Certo? Beleza? Finalizamos, então, as nossas perguntas. Mais alguma dúvida, senhores? Não? Então, agradeço a presença de vocês, Tiago, Jéssica, João. Esse é o programa Saber Direito Responde. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.